Agora vamos falar sobre a vida de Samuel, profeta do Senhor. Há quem diga que depois de Moisés, Samuel é o maior na história de Israel. Ele teve algumas funções diferenciadas ao mesmo tempo. Existiram vários juízes, existiram vários profetas, mas Samuel, ele é juiz e profeta ao mesmo tempo. E existiram vários sacerdotes, mas Samuel também tem esse cargo, esse atributo de ter sido um dos sacerdotes de Israel. Então são três funções que nenhum homem na história do povo de Israel desempenhou: juiz, profeta e sacerdote. Ele começa o seu ministério ali no livro que tem o seu nome. Ele não está dentro do livro dos juízes, mas ele é tido como o último dos juízes. Juízes são aqueles que começam com Otniel, lá no início do livro de Juízes, e perpassa Sansão, Gideão, Jefté, Débora, Baraque, Eude, Jair, dentre outros. Não falei na ordem, mas são os nomes de alguns juízes. E Samuel é o último, porque depois de Samuel vem a monarquia. E a vida dele aqui, a gente pode falar um pouco também sobre isso mais à frente, no decorrer. Samuel foi prometido, foi dado por Deus a Ana, e ela, pediu a Deus em oração um filho. Ela não conseguia ter filho, era até zombada pela outra esposa do seu marido, por Penina, e o Senhor concedeu um filho a ela. E ela, em gratidão, como ela tinha dito ao Senhor, entregou para o sacerdote na época, para um menino, Samuel, ser orientado, cuidado e crescer ali no serviço do Senhor, pois também era levita. E aqui está a primeira fase na vida desse menino, desse jovem. Muito cedo, o Senhor falou com ele. Samuel crescia e o Senhor era com ele. Aqui no capítulo 3, versículo 19. Naquela época em que Samuel era ali um jovem, uma criança para jovem, e o sacerdote era Eli, o Senhor não costumava falar, nem por sonho, nem por visões. Era uma coisa muito rara, porque Eli não estava indo corretamente servindo a Deus. Havia muita irregularidade e irreverência por parte dos seus filhos que ele não corrigia. Então ele não era um servo de Deus de acordo. Ele deixava muito a desejar. E essa foi a palavra que o Senhor deu a Samuel, chamando ele de noite e falando sobre algumas incoerências, algumas pendências de Eli, que recebeu a palavra. Então aquele menino, ele foi alguém diferente, que recebeu a palavra de Deus quando nem o sacerdote na época, o sumo sacerdote em Siló, ouvia Deus falar. Mas Deus escolheu a Samuel. Vemos aqui que a escolha de Deus, ela não tem explicações humanas, mas Deus levantou aquele menino e se revelou a ele. E diz que de todas as palavras, nenhuma deixou de se cumprir.
que o Senhor dava a Samuel. Versículo 19, capítulo 3. Verso 20. Todo Israel de Dan a Berseba, ou seja, de norte a sul, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Antes da morte de Eli, Samuel já estava conhecido entre o povo e era considerado como um dos profetas, porquanto Deus falava com ele e as suas palavras eram de fato verdadeiras. Samuel ali ele crescia e vivia no temor do Senhor e no zelo pelas coisas de Deus, pelo tabernáculo, pela palavra do Senhor, pelo culto, pela adoração, pelo que o Senhor lhe dizia. Essa aqui então é a primeira fase, primeira etapa que a gente vê na vida dele. Ele como um jovem que ouvia a voz de Deus e que era conhecido já como profeta. Depois que Eli morre, Samuel, como era muito respeitado, ele assume o cargo de líder de Israel. Não havia rei, não havia mais o sumo sacerdote, havia um costume de ter juízes. Samuel, ele além de assumir o sacerdócio de Eli, ele é juiz de Israel. Ele guia o povo, orienta o povo em batalhas. E além de ser também profeta. Então ainda aqui a gente vê no início que Samuel já desempenhava essas três funções. Tem aquele fato na vida de Samuel, quando já não tem mais o sumo sacerdote e ainda não tem o rei, que ele toma uma pedra e pôs entre Mispá e Sem e chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso porque na batalha contra os filisteus, ele rogou ao Senhor e Deus deu vitória a Israel, causando um forte estrondo, e os filisteus temeram e foram derrotados pelos filhos de Israel, que clamaram a Deus através do profeta Samuel. Então esse aqui é um momento de destaque na sua vida. Samuel julgou, capítulo 7, verso 15, julgou Israel todos os dias da sua vida. Ele foi alguém irrepreensível. Chega um momento, no capítulo 12, em que ele diz diante de todo o povo que não teve nenhuma falta, não defraudou ninguém, e todo o povo confirma. Ele conta um pouco da história de Israel, que saiu do Egito, e fala que ele serviu de forma íntegra ao Senhor. E como ele já estava ali no final da sua vida, ele coloca seus filhos para ser juízes também em Berseba, em uma determinada cidade. E ele dá ali umas palavras ao Senhor, ao povo, no capítulo 12, dizendo que o povo deveria ser fiel ao Senhor, seus mandamentos, senão o Senhor destruiria tanto ao povo como ao rei que estaria governando. E ele diz aqui, capítulo 12, verso 23, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direto. Mas, nesse contexto aqui, em que Samuel fala essas palavras ao povo, Israel pede um rei. Samuel fica triste com aquilo, mas o Senhor diz que não é a ele que o povo está rejeitando, mas ao próprio Senhor. E assim Deus concede um rei numa escolha precipitada do povo, pois o Senhor estava conduzindo Israel por meio de Samuel, na sua providência, dando vitória ao povo, livramentos, tratando do povo, mas mesmo assim eles querem um rei, porque as outras nações têm um rei. E Deus, atendendo a esse pedido, a essa ânsia precipitada do povo, concede Saul. Embora não fosse esse, propriamente dito, o propósito de Deus para Israel, mas atendendo e como certo juízo também para o povo, Deus dá Saul, que foi um rei que não guardou as diretrizes de Deus, e foi uma vergonha para Israel, e o Senhor o rejeitou
como rei. Apesar disso, foi Deus que levantou Saul. Por causa da desobediência em relação aos amalequitas, Deus rejeita Saul. E ele ainda tenta pedir perdão, mas o Senhor já havia o desprezado. No capítulo 15, versículo 25, versículo 24. Então Saul disse a Samuel: pequei, porque tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora perdoa-me meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. E Samuel disse: não voltarei, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e ele já te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Esse aqui então é um período da vida de Samuel que ele fala que o Senhor está rejeitando, ele transmite a palavra do Senhor sobre uma rejeição de Saul. E já no capítulo seguinte, Deus providencia o que seria o novo rei e manda Samuel até Belém de Judá para ungir um dos filhos de Jessé, que é Davi. Então, durante esse período, a gente não vê muito participação de Samuel, mas ele ainda atua como alguém muito respeitado, a quem Davi vai até ele também para falar sobre a perseguição de Saul, que já havia há muito tempo sido rejeitado. E Samuel ele morre no capítulo 25. A partir daqui o livro continua. Certamente não foi ele que escreveu o restante do livro e muito menos o segundo livro de Samuel. Porque no capítulo 25, versículo 1 diz: e faleceu Samuel, e todo o povo se ajuntou, e o prantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. Aqui termina então a vida do profeta, que foi muito marcante para a história do povo. Serviu nesses 3 papéis, quando o povo não tinha juiz, nem sumo sacerdote e nem profeta. Samuel foi que desempenhou esses 3 papéis. O Senhor usou ele dessa forma. E ele ungiu 2 reis, que foi Saul e Davi. E deu palavras de exortações para que o povo permanecesse firme no Senhor. Então Samuel é alguém diferenciado e destacado aqui, que o Senhor usou, tendo misericórdia e usando da sua providência com o seu povo. Então foi um servo de Deus que foi levantado para isso. Ficamos por aqui com esses episódios da vida de Samuel e vemos o cuidado de Deus com o seu povo e como Deus levanta pessoas que ninguém espera, mas ele faz como ele quer. Como ele mesmo disse aqui no capítulo 16 a Samuel, quando Samuel mesmo iria se confundir sobre quem ungir para ser o próximo rei, e Deus disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então as ações de Deus são, na maioria das vezes, imprevisíveis, mas Deus tem seus caminhos e ele é santo, justo e bom. Então vou ficar por aqui. Amém. Até a próxima.